Aleluia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, como nós fazemos, todas as quarta-feiras fazemos nosso estudo bíblico. Hoje estamos iniciando a lição de número 1 da revista do quarto trimestre do ano de 2024. É o nosso último trimestre de 2024. Então hoje, lição número 1, começa com as promessas de Deus. As promessas de Deus. Então, hoje, lição 1, as promessas de Deus. Lembrando que nesse trimestre nós vamos estar no contexto geral falando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Ou seja, o nosso Deus é fiel. Por isso, a palavra de Deus, ela nos mostra o quanto é importante nós, então, estarmos vivendo as bênçãos do Senhor que Ele nos proporciona, né? Então, hoje, as promessas de Deus, lição de número 1. Vamos orar, agradecer o Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, nessa noite, por mais esse estudo. Obrigado, Jesus, por mais essa live. Obrigado, Jesus, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Por tudo, meu Pai, que o Senhor nos proporcionou nos dias de hoje, Pai. Senhor, obrigado mesmo, ó Deus. E eu te peço, Pai querido, a tua bênção em favor, meu Deus, de cada um, Senhor, dos nossos irmãos que vão estar conosco, daqueles que já estão. E assim, meu Deus, peço a tua bênção em favor daqueles que durante, Senhor, os dias, a semana, durante os meses, ou até mesmo durante o ano, irão, meu Deus, também participar, assistindo e participando dessa live, Senhor, porque, meu Deus, ela fica gravada aqui nas páginas do Facebook, também pelo WhatsApp e também pelo YouTube. Senhor, abençoa a cada um e nos dê, Senhor, sabedoria e graça
para nós entendermos a tua palavra, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Senhor, com discernimento vindo, meu Deus, do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Hoje, então, nós vamos iniciar já a nossa lição com o nosso texto áureo que diz assim, texto áureo diz: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E a verdade prática diz assim: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Glória a Deus. Quem não quer ter um bom relacionamento com o nosso Deus, né? Nós vimos que Deus, Ele tem nos dado, tem nos proporcionado esses momentos para nós estarmos se relacionando com o Senhor. E é muito bom nós conhecermos a palavra de Deus para nós entender como é bom estar na presença do Senhor Jesus. Hoje a nossa leitura em classe está no livro de Isaías, capítulo 55, aí nós vamos ler o versículo do 6 até o versículo de número 13. Então, repetindo a leitura em classe de hoje, Isaías, capítulo 6, capítulo 55, e o versículo do 6 até o versículo 13, que nos diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa ir para o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor nosso Deus para nós. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dar-lhe semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Nos montes e os outeiros exclamarão de prazeres perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinho crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Essa é a leitura da palavra de Deus, leitura em classe, desta quarta-feira, dessa lição de número 1, da nossa revista, que é do quarto trimestre do ano de 2024. Na nossa introdução, nos diz assim: as promessas divinas, ela tem como objetivo atender os desígnios
de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena e nele, em sua palavra. Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especialmente nessa lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósito das promessas de Deus segundo a sua palavra. Então é sobre isso que no decorrer dessa lição nós vamos estar procurando entender, porque precisamos entender, né? Então, nós sabemos que as promessas de Deus, elas não falham, mas o que cabe a mim e a você? O que cabe a nós? É realmente fazer que as promessas de Deus, ela seja cumprida na nossa vida através da nossa fé, através da nossa confiança na palavra do nosso Deus. Então é necessário, por isso que nesse estudo, nesse trimestre, nós vamos então estar sempre abordando esses assuntos, porque nós precisamos conhecer o que Deus tem para mim e para você através das suas promessas, daquilo que Deus promete para mim e para você. O nosso primeiro tópico dessa noite, nós vamos estar falando um pouquinho sobre um convite de Deus. Lembrando que hoje a palavra-chave da nossa lição são promessas. Então, um convite, uma promessa. Isaías capítulo 55, o versículo é o convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. Às vezes Deus quer fazer eu e você desfrutarmos das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, e às vezes nós não valorizamos, às vezes nós passamos despercebido, às vezes nós não demos atenção de tantas promessas que Deus tem feito, que cabe a mim e a você, que cabe a nós desfrutarmos. E se nós então olharmos para a palavra de Deus, nós cumprirmos a palavra de Deus, nós vamos, através da nossa fé, através do conhecimento da palavra de Deus, nós vamos aprender como receber as promessas de Deus para a nossa vida, né? Porque tudo precisa de uma esforço, dedicação, precisa do nosso interesse, porque se nós não se interessarmos em trabalhar, no final do mês, nós não vamos ter salário. Se nós não lutarmos para nós conquistar algo na nossa vida, nós não vamos receber. Então é necessário nós esforçarmos, batalharmos, conquistarmos as promessas de Deus que está disponível para a nossa vida, né? A paz do Senhor Jesus, pastora Mauri, paz do Senhor Jesus, missionária Terezinha, a paz do Senhor Jesus, nossa irmã missionária Graça. Seja todos bem-vindos à nossa live, e vamos juntos estar falando um pouquinho das promessas do nosso Deus. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz assim, então no capítulo 50, no capítulo 55, nós vamos encontrar um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11, ele diz, será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia,
Olha aí, nós sabemos que Deus, ele tem feito essa promessa, que a palavra dele, a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Então Deus é realmente maravilhoso, e ele, quando falou através da sua palavra para nós, sua palavra não volta vazia, ou seja, ela se cumpre. Tudo que Deus prometeu há de se cumprir na nossa vida. Ela não voltará para mim vazia, diz o Senhor, antes fará que me apraz e prosperará naquilo que para que enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é um destaque. Esta palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode tornar vazia para o soberano, que é o nosso Deus. O soberano é zeloso para cumpri-la, né? Nessa veracidade da palavra, é que a promessa de Deus estão firmada. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos nestas promessas. Então, muitas pessoas, às vezes, deixam de receber as bênçãos de Deus por causa de não crer, por causa de não confiar no nosso Deus. E não dá um passo, porque tudo nessa vida nós precisamos dar um passo, precisamos ter uma iniciativa, precisamos então conquistarmos através do nosso querer, da nossa dedicação, através do nosso esforço, para nós conquistarmos as promessas de Deus que estão na nossa vida. A palavra de Deus, ela cumpre, como nós acabamos de ler aqui. A palavra de Deus cumpre. Às vezes a palavra cumpre para redenção e também cumpre para condenação, porque é a palavra de Deus e ela não pode voltar vazia. Então, o que está escrito, o que nós conhecemos, o que está nas Escrituras, há de cumprir. A Bíblia diz que passará o céu, passará a terra, mas as palavras de Deus não passará, sendo que tudo seja cumprido. Ponto 2. É preciso buscar o Senhor. Ou seja, para nós receber as promessas, nós precisamos acreditar, precisamos buscar. E se nós não fizermos isso, nós vamos deixar de desfrutar da bênção do nosso Deus, das promessas do nosso Deus, ou seja, daquilo que Deus prometeu para nós. Como diz aqui, é preciso buscar o Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo. Ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui nós somos instalados, ou seja, somos motivados, convidados, nós então, pela palavra de Deus, a buscar o Senhor. Nós somos incentivados. Será que se nós não buscar, nós vamos conseguir encontrar alguma coisa? A própria Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, ou seja, é o momento oportuno, é o tempo oportuno de nós então estarmos fazendo isso enquanto nós temos oportunidade. Pastor Arnaldo, mas não vai ter sempre oportunidade? Não, porque hoje nós estamos vivos, hoje nós estamos conscientes. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã Jesus pode ter vindo buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Amanhã nós podemos estar impossibilitados, podemos estar inconscientes, ou podemos já também termos partido desta vida.
Então, por isso que a palavra de Deus fala, buscai o Senhor enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto nós temos chance, oportunidade, porque depois não adianta mais os amigos, a família, os parentes, querer orar, pedir, rezar, pedir que Deus ponha essa pessoa em bom lugar. Não, nós temos que fazer aqui, quando nós estamos vivos, quando nós estamos em vida. Então, no Novo Testamento, nosso Senhor nos ensinou: a quem pede, será dado. A quem pede, será dado. O que nós estamos precisando? O que nós estamos necessitados? Será que nós estamos pedindo? A Bíblia diz: o que pede será dado. Quem busca, encontrará. Então, se nós buscar o Senhor, nós vamos achar. Se nós pedir o Senhor, Ele vai nos conceder. Se nós buscar o Senhor, nós vamos achar o Senhor. Sempre presente em nossas vidas para nos abençoar. A Bíblia diz que a quem bate, a porta se abre. Se nós ficarmos deitados na nossa cama, dormindo, se nós ficarmos de braços cruzados, nós não vamos receber nada. Mas se nós for em frente, se nós bater na porta, a porta vai se abrir. A paz do Senhor também, nossa irmã Kennedy Oliveira, Deus abençoe. Então a porta vai se abrir se você bater na porta. O Senhor Jesus então afirma, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Mateus 7:8. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso, ou seja, hoje. Amanhã não temos essa certeza. Ninguém de nós tem a certeza que nós estaremos aqui amanhã. É só Deus que sabe, né? Ponto 3. É preciso se arrepender. Então, primeiro ponto que nós estamos estudando nesse primeiro tópico de hoje nós devemos ouvir o convite. Nós falamos no primeiro ponto. Devemos ouvir o convite, a promessa do nosso Deus para a nossa vida. Segundo ponto, nós falamos que é preciso buscar o Senhor. Terceiro ponto, nós vamos falar agora que é preciso também se arrepender. Que diz aqui que na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o nosso coração. Então, na busca que nós precisamos buscar o Senhor. Então, nessa busca, ela tem que ser uma busca sincera a Deus, e nós devemos, então, arrepender do nosso pecado, se convertermos de todo o nosso coração. Não é mudar de religião, não é mudar de igreja, não. Diferente é uma pessoa que troca de igreja, diferente é uma pessoa que troca de religião. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a fazermos isso que nós acabamos de falar aqui, é de ter uma busca sincera ao Senhor nosso Deus, e nós devemos então converter o nosso coração ao Senhor. O que é converter? É fazer uma conversão. Vamos imaginar que você vai indo por um caminho, de repente você por algum motivo você vai ter que voltar. O que você faz? Você faz uma conversão, você volta para trás. Então, você troca de caminho, você troca de destino. Então, muitas das vezes, precisamos fazer isso. Às vezes a pessoa está caminhando numa vida sem Deus, caminhando numa vida de religiosidade, caminhando numa vida a torto e direito. É necessário, então, converter o Senhor. É necessário aceitar Jesus Cristo
como único, suficiente Salvador da sua alma, ter o nome escrito no céu, no livro da vida, como nos fala a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, é a conversão, converter de todo o coração ao Senhor Jesus, porque Ele é poderoso para quê? Para nos perdoar. Pastor Arnaldo, mas se eu me converter no Senhor, eu já vivi tantas coisas erradas, já pratiquei, já fiz tanta coisa errada. Se você realmente converter o Senhor, se você realmente abrir o coração para Deus, você vai com toda sinceridade, você vai realmente arrepender de tudo isso e você vai entregar a sua vida ao Senhor. Ele vai escrever o teu nome no céu, no livro da vida, e a palavra de Deus fala claramente que Jesus nos disse assim, que dos teus pecados não me lembrarei mais. Ou seja, os pecados são apagados. Por quê? É o amor de Cristo. Jesus veio buscar e salvar todos quantos estavam perdidos. É isso que a palavra de Deus, ela nos mostra, né? Então, voltando aqui ao nosso estudo. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto que o pensamento do Senhor são maior do que o nosso. Olha isso, analisa dessa forma. Vamos ler de novo. Quando o arrependimento é impulsionado pelo Senhor acontece de fato em nosso coração e percebemos o quanto os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos e os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Converter é entregar a vida ao nosso Deus. Converter é agora viver uma vida de sinceridade, não de religiosidade, né? Não bater no peito e dizer agora eu tenho religião. Não bater no peito e falar que tem religião ou se sentir melhor do que os outros. Não. A humildade, ela tem que existir na nossa vida. Nós temos que ser sinceros, amarmos o nosso próximo e amarmos a Deus sobre todas as coisas. Então temos que ter sinceridade, buscar o Senhor, se converter e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, ela experimenta o júbilo, o florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. O que é aridez e sequidão? É sede, é sede. Imagina você estar com muita sede e você encontrar água. Imagina, pensa bem com você e agora. Você com muita sede, você encontra água. Quando você está com muita sede, você está com a sequidão. Aí você encontra água. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar saciado. Você vai saciar daquela água e vai tirar aquela sequidão que está no seu corpo. Então, a pessoa que busca o Senhor, que entrega a vida ao Senhor, que tem um encontro pessoal com Deus, ela começa então a experimentar o júbilo, a alegria, o gozo, e ela então vai deixar esse sequidão, essa situação difícil que está atravessando, que está passando, né? Há gloriosas promessas de Deus para que o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele, por meio de Jesus, o nosso Senhor. Então, isso que nós precisamos entender, né? Precisamos entender dessa forma, que há gloriosas promessas. Pastor Arnaldo, mas quais são essas gloriosas promessas? São muitas, muitas. Uma das promessas é realmente da salvação da nossa alma. Porque a Bíblia diz,
A Bíblia deixa bem claro. Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira. Pastor Arnaldo, o que é tal? Que palavra é essa tal? É algo que nós não temos como expressar. Não tem como medir. Vamos medir o amor do nosso Deus. Você consegue medir o amor de Deus? Claro que não. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão especial, que a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho unigênito para que eu e você recebesse de Deus a salvação. Então, Deus é maravilhoso. Pedro Mourão, Deus abençoe, a paz do Senhor, seja bem-vindo à nossa live. Então, o amor de Deus é muito grande, as promessas de Deus é muito grande na nossa vida. Não tem como nós expressarmos o quanto Deus ama você, o quanto Deus ama eu, o quanto Deus ama cada um de nós. Inclusive, o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Às vezes, eu posso fazer acepção. Você pode fazer, mas Deus não. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Às vezes nós faz diferença de pessoas, às vezes diferença por causa da igreja, por causa da região, por causa da maneira de expressar, de falar, por causa de ser muito gordo ou muito magro, muito alto ou muito baixo. Deus não. Deus não faz a diferença de pessoas. Aqui nesse mundo, o que nós vemos? As pessoas fazem diferença do outro só porque o outro não pensa igual ela. Não pode pensar diferente. Se pensou diferente, as pessoas já começam a odiar o outro. As pessoas acham que para elas ter comunhão ou para amar o outro, tem que pensar igual ele, tem que parecer com ele, tem que ser do jeito dele. Não. Deus aceita eu e você do jeito que nós somos. O que é necessário é nós convertermos o nosso coração ao Senhor. Deus aceita a pessoa que é baixa, alta, o gordo, o magro. Deus aceita a pessoa de qualquer região, de qualquer cidade, de qualquer nação, de qualquer lugar. Eu e você não. Às vezes nós fazemos diferença, mas Deus é fiel. Deus não faz diferença, não faz acepção de pessoas. O tópico de número 2. Nós falamos no tópico de número 1, nós falamos sobre um convite de Deus. No tópico de número 2, nós vamos falar agora sobre as promessas e os seus fundamentos. Então, vamos lá, no ponto 1. Primeiro ponto do tópico 2. A promessa na Bíblia. Você leu a Bíblia? Você conhece a Bíblia? Você tem a Bíblia? Sabia que a Bíblia é o livro mais antigo do mundo? É o livro mais vendido no mundo? Então, a Bíblia é a palavra de Deus. E não é porque a Bíblia é a mais lida do mundo, porque é o mais antigo do mundo, que é a palavra de Deus, não. É porque ela é a palavra de Deus. E ela tem se cumprido dia por dia. Tudo que está escrito na Bíblia, aquilo que não cumpriu, vem se cumprindo. Então, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Carlinhos Pizeta, Deus abençoe, seja bem-vindo à nossa live. Então, as promessas e os seus fundamentos. Tópico 2. Primeiro ponto, a Bíblia, a promessa na Bíblia. A palavra promessa, ela está presente ao longo de toda a Bíblia. A palavra promessa está escrito em todos os lugares da Bíblia. Está presente ao longo de toda a Bíblia, ou seja, em toda a Bíblia, nós encontramos a palavra promessa. Nós vemos que promessa, de repente, as pessoas não levam nem a sério. Por quê? Porque nesse mundo, no mundo que nós vivemos, as pessoas têm uma mania de prometer, mas não cumprir. A palavra promessa não vale
nada para o ser humano. Principalmente, nós vemos muito promessa no tempo da política. Se promete tanto e não se cumpre nada. Mas o que nós estamos falando agora de uma promessa, nós não estamos falando de promessa do homem, promessa do ser humano. Nós vamos falar agora da promessa de Deus que tem cumprido na minha e na sua vida. As promessas de Deus. Então, no Antigo Testamento, embora a palavra não seja registrada claramente, ela pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão. Olha aqui a primeira promessa de Deus a Abraão. Deus diz para Abraão: sai do meio da tua parentela. Nós encontramos as promessas de Deus feitas a Abraão, que todas elas se cumpriram. Então, nós vemos aqui Isaac e Jacó. Então, Deus fez promessa a Abraão, fez a Isaac e também fez a Jacó. No Novo Testamento, é dominante a promessa que, a mensagem de que a promessa do Antigo Testamento foram cumprida na aliança. Então nós vemos que o que está escrito lá no Antigo Testamento, hoje nós prestamos atenção, analisemos o que o Novo Testamento mostra, essas promessas lá do Antigo Testamento cumprindo, aliás, que se cumpriram. Então, por isso que fala que dessa forma, ao longo, embora a palavra esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo Senhor, que promete a Abraão, a Isaac e também a Jacó. Nós vamos encontrar isso no livro de Gênesis 12, de 1 ao 3. Depois, Gênesis 26, de 1 a 5. Depois, 28, 10 ao 15. No Novo Testamento, é dominante a mensagem que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na nova aliança. Na nova aliança. E nós vemos aqui então o livro de Lucas, capítulo 6, capítulo 14, versículo 16, depois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 24. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza todas as promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Você crê nisso? Você crê? Nós vamos então encontrar essa promessa maravilhosa de Deus também na Bíblia. Deus promete o arrebatamento da igreja. A Bíblia nos fala que a igreja, ela precisa estar se preparando, a igreja precisa estar pronta, preparada para o grande dia do arrebatamento da igreja. Pastor Arnaldo, qual vai ser o dia do arrebatamento da igreja? Quando? Não sabemos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas temos uma certeza, que o nosso Deus, Ele cumpre essa promessa dele. O grande dia do arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento da igreja, ele pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer a qualquer hora. Porque as promessas de Deus é realmente que esse arrebatamento vai acontecer. Nós vemos no livro de 1 Tessalonicenses, eu vou ler com vocês. Não dá para nós ler todas as referências, mas algumas nós vamos estar lendo aqui, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses,
O versículo 13 ao versículo 18, ele vai nos dizer dessa forma assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como outros que não têm esperança. Por quê? Se crermos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Deus diante de Jesus Cristo os tornará a trazer juntamente com ele. Aí diz assim, dizendo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, e de modo algum precederemos os que dormem, os que já dormem. Por quê? A Bíblia diz, versículo 16, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrarmos com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor, portanto vos consolai com essa palavra. Essa é uma promessa. Pouca gente crê, né? Muitos não crê. Muitos não crê nessa promessa do nosso Deus. Arrebatar a sua igreja, o seu povo. A Bíblia está deixando claro que aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia diz dessa forma, que o Senhor os trará com ele. E depois nós, os que ficarmos vivos. Mas quem é nós? Será que é eu? É você? Não, não sabemos. Quando foi escrito essa palavra, o apóstolo Paulo, ele acreditava talvez que ele seria um dos que estava vivo, porque ele acreditava talvez que o arrebatamento pudesse ser antes da partida dele, mas não sabemos o dia nem a hora, né? Mas eu digo acreditava, não que ele divulgou isso, não que ele pregou isso, não que ele ensinou isso, mas é que ele acreditava que Jesus ainda podia vir enquanto ele estava em vida. E como ele acreditava, ele escreveu dessa forma. Ele disse, depois nós, os que ficarmos vivos. Mas ele também já partiu. Muitos já partiram. Talvez eu e você vamos partir antes do arrebatamento da igreja. Mas aqueles que estiverem vivos, é dessa forma então que nós vamos entender. Os que ficarem vivos, eles serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, imagina, o grande dia vai cumprir essa promessa de Deus. Jesus vai descer até as nuvens, com um grande alarido, com um grande som de trombeta, voz de arcanjo, e vai recolher, vai arrebatar as pessoas que estiverem aqui, aguardando a volta de Cristo. Aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Então nós vemos aqui, que diz dessa forma, aonde nós estamos buscando aqui a palavra de Deus. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus de prometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então, ou seja, as promessas do homem são falhas. O homem promete e nada cumpre. Mas as promessas de Deus, ela cumpre em nossa vida. O que Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, a qualquer momento pode acontecer o quê? O cumprimento dessas promessas do arrebatamento da igreja de Cristo. Voltando aqui para o nosso estudo, essa afirmação está fundamentada em seus propósitos, em seus próprios atributos
incomunicável. Isto é, servirmos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Esse é o Deus que nós servimos. Existe alguém na terra, algum homem, algum ser humano que tem esses atributos? Jamais. Jamais. Alguém poderia me apontar alguém que está vivendo nesse mundo, que viveu, que consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não, só o nosso Deus. Alguém sabe de alguém que é onipotente, que tem todo o poder no céu e na terra? Não, é só o nosso Deus. Alguém sabe de alguém que é onisciente, conhece todas as coisas, conhece o pensamento do ser humano, conhece o presente, o passado, o futuro? Não, é só o nosso Deus. Então esses atributos aqui, ó, são os atributos de Deus. Só Ele tem. A Bíblia nos diz que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Esse é o Deus que eu e você servimos. Com os atributos incomunicáveis, que é esses atributos, nos referimos então aos atributos que o ser humano, nós referimos ao atributo que ser humano algum pode ter. Jamais. Esses atributos só o nosso Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano pode ter esses atributos, né? Então, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra. Não conhece todas as coisas. Nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades, como conseguinte de sua própria natureza, ou seja, o Deus que nós servimos, ele tem esses atributos, tem essa capacidade, o ser humano jamais. E o profeta Isaías, ele constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Escreveu o profeta Isaías. Ou seja, se nós analisarmos aqui, ainda que houvesse dia, antes de ser criado os dias, Deus já era Deus. Antes de existir o dia, Deus já era Deus. Agora, ainda que e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Das mãos do nosso Deus ninguém pode escapar. Portanto, a Bíblia diz: ai daqueles, né? Ai daqueles. Porque ninguém pode escapar da mão do nosso Deus. A Bíblia diz que na presença de Deus todo joelho se dobrará. Pastor Arnaldo, mas todo joelho. Seja presidente dos Estados Unidos, seja presidente do Brasil, seja de qualquer país do mundo, de qualquer nação. Qual que é a nação mais poderosa do mundo? Talvez alguém pode falar que é um ou outro país, mas esses poderes são limitados. Todo poder que o homem tem é um poder limitado, algo que acaba, algo que tem limite, mas o nosso Deus não. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então, por isso que nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o profeta Isaías dizer dessa forma. Por isso ele diz que, ele fala: antes que houvesse dia, eu sou. Deus, antes de existir os dias, Deus já era Deus. E ninguém pode escapar das mãos do nosso Deus. Como já disse, qualquer homem, qualquer mulher vai escapar de Deus como? Para onde? Se nós cavarmos um poço e ir para as profundezas da terra, nos escondemos de Deus. Se nós formos para a profundeza do mar,
não escaparemos da mão de Deus. Se pegarmos um foguete, um satélite e sumirmos para o espaço, não fugiremos da presença do nosso Deus. Então, é o que nós estamos vendo, que diz a palavra de Deus, que o profeta Isaías fala: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. E diz: operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir quando Deus quer operar? Só a nossa incredulidade. Só que isso não vai impedir também de cumprir as promessas de Deus, porque quando nós somos incrédulos, as promessas de Deus cumprem através de outra pessoa. Então, olha o que diz aqui, versículo, ponto 3. Ponto 3. Deus vela por sua palavra. Olhamos no ponto 1, a promessa da Bíblia, as promessas na Bíblia. Olhamos o ponto 2, que nós acabamos de falar agora, que Deus é infalível. Agora no ponto 3, Deus vela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, palavra que sai da boca de Deus, ela tem um propósito determinado para cumprir e vai cumprir. Então nós encontramos na Bíblia dessa forma. Isso é fundamentado. A palavra de Deus, ela deixa claro. Ela deixa claro. A palavra que sai da boca de Deus, ela tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada, ou seja, aqui está baseada, ou está fundamentado a fidelidade de Deus, e por isso ele garante o cumprimento das suas promessas, conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então Deus, ele realmente, como nós encontramos na palavra de Deus, ele vela pela sua palavra, ele cumpre a sua palavra. As suas promessas não falham. As promessas de Deus, elas são cumpridas na nossa vida, nos afirma a palavra de Deus. Isso está baseado, fundamentado na própria palavra do Senhor Jesus Cristo. E quem entregar a sua vida ao Senhor, quem acreditar no Senhor, vai viver as promessas de Deus, porque essas promessas não falham. Tópico de número 3, nosso último tópico dessa noite. Nós vamos falar agora sobre os tipos e propósito das promessas de Deus. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre as promessas incondicionais. As promessas incondicionais são os que dependem da circunstância. Promessas incondicionais são as promessas que impedem a circunstância de tempo, de atitude ou destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus, proveniente de uma virgem. O local do nascimento de Jesus, em Belém, da Judéia, em que seria chamado Emanuel, ou seja, Deus conosco. Vamos entender com muita calma o que está dizendo aqui. Existe promessa, como nós vamos entender aqui, incondicionais. São aquelas promessas que não dependem de mim, não depende de você, não depende de cada um de nós, porque são as promessas que Deus vai realmente cumprir no mundo. Aí dá um exemplo aqui, para nós entender um pouquinho,
a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. Quem é que poderia impedir essa promessa acontecer? Do nascimento de Jesus de uma virgem. Será que alguém poderia impedir de que Jesus nascesse de uma virgem? De que Jesus nascesse em Belém da Judéia? E de que Jesus fosse chamado de Emanuel, ou Deus conosco? Quem que poderia impedir? Por isso que a Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? Então, quando Deus fez essa promessa, independente se o homem crê ou não crê, independentemente se alguém aceitar ou não aceitar, essas promessas há de cumprir, como o arrebatamento da igreja. A promessa de Deus é arrebatar a sua igreja. Independentemente se eu e você acreditar ou não, vai acontecer. Independentemente se eu e você interessar para ser arrebatado, o arrebatamento vai acontecer. Então, olhamos aqui para a palavra de Deus. Não se cumpriram, mas que há também promessas há também profecias que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza, aguardando o seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição. A Bíblia diz que do jeito como o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, Ele também ressuscitará aqueles que também estiverem mortos no grande dia do arrebatamento da igreja. Então, ou seja, são essas promessas que vai se cumprir. Existe promessa de Deus que cumpriu e existe promessa que ainda vai se cumprir, né? Então, nós vemos aqui alguns exemplos, como nós falamos aqui, o do nascimento de Cristo, de uma virgem, na cidade de Belém, da Judéia. Independente se o homem acreditar ou não, essas promessas, ela cumpriu. E agora? Nós vemos a ressurreição. Independentemente se nós acreditarmos, se nós aceitarmos ou não, essas promessas vão se cumprir. Aí nós vamos, a promessa então da ressurreição, dos salvos em Cristo, a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. Essas promessas vão se cumprir. Se eu creio ou não creio, se você crê ou não crê, essas promessas vão se cumprir, né? E muitas outras profecias que haverão de cumprir, e são absolutamente incondicionais. Incondicionais, ou seja, independentemente de tempo, de circunstância, de razão, independente, essas promessas, elas se cumprem, porque Deus é fiel. E as promessas condicionais? Diferentemente das promessas incondicionais, as promessas condicionais dependem de circunstância, do tempo e das atitudes humanas para cumprir ou não. Ou seja, só para nós entender um pouquinho, existe promessa que Deus fez, que às vezes não se cumpre na nossa vida, porque nós não damos lugar a Deus. Não se cumpre na nossa vida porque nós não acreditamos, porque nós rejeitamos as promessas de Deus. Mas não cumpre na vida daquele que rejeita, mas na vida daquele que aceita, daquele que crê, daquele que serve a Deus, essas promessas se cumprem. Então, são classificações de promessas incondicionais e promessas condicionais. Existem promessas incondicionais que não dependem do ser humano. O que está escrito vai acontecer. E promessas condicionais são aquelas promessas que, naquelas condições, se nós aceitarmos, se nós acreditarmos,
se nós obedecermos a Deus, se nós for fiel. É como nos ensina a palavra de Deus: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa promessa só vai cumprir se eu e você ser fiel ao Senhor até o fim. Porque a promessa é dessa forma: seja fiel até a morte, porque dar-te-ei a coroa da vida. Então, essas promessas estão relacionadas nas nossas condições, se nós acreditarmos, se nós darmos lugar, se nós confiarmos no Senhor. Então, são as promessas condicionais. Promessa de saúde plena ao povo judeu, condicionadas a obediências, a mudança, a ordenanças divinas. Quantas promessas deixou de cumprir por causa da desobediência do homem? Por causa do homem não obedecer à voz do Senhor, né? Então, variedade de promessas condicionais também, a obediência do povo, promessas a perdoar o próximo de que nos ofendeu, promessa de permanecer no amor de Deus, de guardar os mandamentos de Cristo. Quantas promessas que às vezes é necessário que nós cumprirmos e nós não damos valor, que nós rejeitamos. Então, essas são as promessas condicionais. O último ponto diz: o propósito das promessas de Deus. Agora nós falamos sobre as promessas, agora nós falamos sobre os propósitos das promessas. Ao longo da Bíblia, perceberemos diferentes promessas para Deus cumprir as suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Deus estabelecer, a promessa de Deus estabelecer, vamos voltar aqui de novo. Vamos voltar aqui. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Aliança, ou seja, um concerto. Deus quer fazer uma aliança. E se nós não quiser fazer aliança com Deus, essas promessas não vão ser cumpridas na nossa vida, porque nós estamos rejeitando a promessa de Deus. O segundo, de considerar o destino da raça humana quando dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, ou seja, Noé. Deus, ele fez que realmente o ser humano tivesse mais uma chance, mais uma oportunidade. Como diz aqui, considerar o destino da raça humana, dando mais uma oportunidade por meio de Noé, que era um justo. Então a Bíblia fala claramente como Deus estabeleceu um concerto que Deus fez usando a vida do patriarca Noé. Então Deus deu mais uma chance para a humanidade. Deus manda Noé, então, construir uma grande arca, e as pessoas, então, que realmente ouvissem a voz de Deus, entrassem para dentro da arca, seria salva, ou seja, não iria perecer no dilúvio, ia ter mais uma chance. Então Deus estabeleceu mais uma vez uma promessa, dando chance ao povo. Depois, outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de uma aliança com Abraão. Foi quando Deus escolheu a nação de Israel. Muitos ainda não entendem a nação de Israel. Muitos falam assim, mas poxa, se a nação de Israel, se é um povo de Deus, por que só vive em guerra? Isso também é uma das promessas que Deus fez a Abraão, que Deus então escolheu essa nação de Israel, e o mundo inteiro se revolta contra Israel.
mas isso é cumprimento da palavra de Deus. A nação de Israel é um povo santo, um povo escolhido por Deus. Pastor Arnaldo, mas por que mata os outros? Por que guerreia? É porque eles ainda não entenderam. É porque eles ainda não reconheceram Jesus como Senhor. Mas isso vai se cumprir na vida deles. Então, esse propósito também é que a palavra de Deus fala dessa aliança que Deus fez com Abraão. Então, além desses, certamente, um dos grandes propósitos de Deus fazer promessa, realizá-las, tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. A promessa de Deus é isso. Deus quer que nós entendamos a sua palavra e que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor. É muito bom quando as pessoas têm um relacionamento com Deus. E aqui na terra, quando nós temos um relacionamento com as pessoas, é muito bom. Imagina você ter um relacionamento com Deus. Olha, ontem, lá no meu trabalho, na loja que eu trabalho, eu fiquei muito feliz. Ao longo desses 5 meses que nós estamos ali trabalhando na loja, eu tenho encontrado pessoas que há muitos anos atrás eu não via. Cerca de 40 anos, 44 anos, eu não via. E ontem, mais uma vez, encontrei uma pessoa que fazia 44 anos que eu não via. E a gente se encontrou lá na loja, foi muito bom. Hoje, novamente, encontrei com mais um, pastor Eduardo, né? Pastor Eduardo, é uma benção. Pastor Eduardo, da igreja Assembleia de Deus, que é o pastor local ali do bairro de Santa Gertrudes. Pastor Eduardo é uma benção, né? Pastor Eduardo, eu conheci ele há muitos anos atrás, inclusive trabalhamos junto no ano de 1980, 81, aliás, 80, perdão, não é 80 e 81 não, o ano 84, 85, 86, trabalhamos juntos na empresa chamada Oscar, e cada um seguiu o seu destino, e hoje, pela graça de Deus, encontramos ali na loja, o pastor Eduardo. Vou mandar aqui um abração ao pastor Eduardo, para toda a família dele, os filhos, a esposa, todo mundo, né? Que Deus possa abençoar. Ele é uma bênção, que Deus possa usar ele muito ali, ganhar muitas almas para Deus ali no bairro Santa Gertrudes, né? Glória a Deus. Então ficamos muito felizes com o relacionamento que nós temos entre pessoas. Imagina ter um relacionamento com Deus, né? Imagina você ter um relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus, obedecer a Deus, adorar a Deus, estar sempre em adoração a Deus e servir a Deus e ter Deus na sua vida como Senhor, né? Como seu guia, como seu protetor, como seu ajudador. Muitas das vezes nós não entendemos isso. Deus é fiel e por isso que Ele quer realmente que eu e você estejamos então se relacionando com Ele, porque não precisamos ter medo de Deus, precisamos ter um temor de Deus, mas medo não, né? Obedecer a Deus, ter o temor de Deus, né? Na nossa vida, respeitar a Deus, adorar a Deus e saber que Ele é o nosso Senhor, né? Nossa conclusão, antes de nós encerrarmos, diz assim: Deus é soberano, zela pela sua palavra. Aprendemos que a promessa é um dos compromissos de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. É diferente, né? Promessas condicionais é aquelas promessas que depende de uma condições para cumprir. Depende de uma condições. Agora, as promessas incondicionais não dependem. Deus cumpre ela, como nós já falamos do arrebatamento da igreja. Quem é que vai impedir o arrebatamento da igreja? Será que existe alguma
ideologia que pode impedir o arrebatamento da igreja? Será que pode algum partido político impedir o arrebatamento da igreja? Será que pode algum político, alguma organização desse mundo? Será que alguém pode impedir o... Jamais, jamais. Então, o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Não depende de partido político. Eu acho até engraçado quando as pessoas ficam acreditando em políticos que ficam até brigando por causa do outro, brigueiro na internet para tudo quanto é lado, divisão de família. É muito difícil nós entender, né? As pessoas, às vezes, como eu já disse, se o outro pensar diferente dela, tiver um pensamento diferente, já se torna inimigo. Trata as pessoas como inimigo. Não podemos ser assim. Temos que entender que cada um pensa de um jeito. É a mesma coisa das coisas de comer. Alguém pode dizer assim, olha, a feijoada é muito gostoso. O outro pode dizer assim, misericórdia, não quero nem ver feijoada na minha frente. O outro vai dizer assim, dobradinha é muito gostoso. Vai dizer assim, Deus me livre, dobradinha não quero nem ver na minha frente. Então, existe diferença no gosto, no pensamento e de todas as formas. Agora, por que alguém pensa diferente de mim e eu já vou ter ela como meu inimigo? Por isso que a Bíblia manda nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Mas pensou diferente de mim, não é meu amigo. Pensou diferente de mim, eu não quero estar junto. Não podemos ser assim, né? Não podemos ser assim. Jesus ia em todos os lugares. Jesus esteve presente no casamento, na praia. Jesus esteve presente levando a palavra de Deus para os pescadores. Eles estavam lá pescando, Jesus foi lá visitar eles no barco. Mas talvez talvez você vai dizer assim, poxa, não pode. Não, eu como crente não posso ir lá no barco lá visitar os pescadores. Então, voltando aqui para a nossa conclusão. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por detrás de algum cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Você acredita nisso? Que Deus Todo-Poderoso, Deus Senhor dos céus e da terra, onisciente, onipresente e onipotente, você acredita que Ele relaciona com o ser humano? Isso é promessa de Deus. Deus ama eu e você. Não importa se nós somos limitados, somos imperfeitos, somos pecadores, o amor de Deus está sobre a nossa vida. Nós só não vamos receber as promessas de Deus se nós não valorizarmos a palavra de Deus na nossa vida, né? Então, Deus relaciona conosco seres humanos tão limitados. Voltando ainda, que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento das suas promessas preciosas. Então, que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de nós, que Ele realmente faça, através da sua misericórdia, que eu e você possamos então acreditar nas promessas de Deus, para que nós possamos, através da nossa confiança, aprendermos do Senhor, que nós podemos se relacionar com Deus e recebermos de Deus as promessas dele em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês então, que Deus abençoe a todos. E na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir,
estaremos com a lição de número 2. Aí nós vamos falar sobre as promessas de Deus para Israel. Nós começamos a falar um pouquinho de Israel hoje, não aprofundamos, porque é para a próxima lição. Então, as promessas de Deus para Israel, a lição de número 2, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos agradecer o Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, por essa live. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter nos preparado, Senhor Pai, nós estarmos unidos e reunidos, meu Deus, através da internet, através do aplicativo do Facebook, Senhor. Essa ferramenta que o Senhor Jesus nos permitiu que nós estejássemos, ó Deus, a poder dela, para nós divulgarmos a Tua palavra, falarmos do Teu amor, para nós nos divulgarmos, ó Deus, através da nossa live, do nosso pequeno tempo, de dentro, meu Deus, da nossa casa, poder se reunir com aqueles que estão, às vezes, Senhor, tão longe, ou às vezes aqueles que estão também perto, Pai, mas cada um de dentro da sua casa, que juntos possamos estar reunidos na Tua presença, no Teu nome, para, Senhor, junto aprendermos a Tua palavra. O Senhor diz que onde estiver uma ou duas ou três pessoas reunidas, aliás, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no Teu nome, o Senhor está presente. Então eu posso, meu Deus, afirmar que o Senhor também está presente nesta live, porque nesta live, Jesus, nós estamos unidos e reunidos na Tua presença. Assim eu te louvo e te agradeço, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, compartilhe essa live, curte e comenta. Daqui a pouquinho essa live também vai estar no nosso canal lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Aí você se inscreve e também aciona aquele sininho, porque você fazendo isso, quando nós colocarmos uma live lá, o próprio YouTube vai informar você em primeira mão, notificando que está mais uma live ali. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E se você curtir, compartilhar, comentar essa live, ela também vai para todas as pessoas que você tem no seu perfil. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até quarta-feira. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe, até a nossa próxima live.